Alô, Rasmaninho, alô, Rasmaninha, está começando mais um Lezeira Podcast comigo, Márcio Braga, o seu eterno servo da alegria. Olha só, nós estamos com patrocínio, graças a Deus, da Romanel, do Grupo Gé, e também com patrocínio do Nova Era Super Atacado, maior atacarejo da região norte, e com um apoio maravilhoso, saborosíssimo, da Lili e Vivi, que manda pra gente merendas especiais. Por falar em especial, hoje eu tenho a honra de ter aqui no nosso podcast e para festejar junto com você do outro lado, agora o Dia das Mães, a gente ganhou um presentão aqui e eu já sei que ela é uma mãezona para muita gente. Hoje no nosso Lezeira Podcast, a nossa querida apóstola tá aqui, Esté Amazonas. Seja bem-vinda. Que prazer ter a senhora aqui hoje, viu? Que prazer. Prazer é todo meu estar aqui com você, Márcio, estar aqui com toda Manaus, que está aí, gente conectada, gente que ama a alegria, mas ama também o que é gerenciar isso tudo, né? E Dia das Mães está chegando. Muito bom ser mãe, dom divino. E eu aprendi uma palavra muito legal, shalom. Shalom, paz e prosperidade a todos. Eu adorei isso. Quando o Arão veio aqui, ele me explicou e agora eu uso aqui. O Richard manda para mim, shalom, eu mando para ele, eu mando para Lili. Aí uns amigos que eu falo, shalom, ele, que é isso, Márcio? Tu virou agora judeu? Aí eu vou explicar, porque foi a mesma pergunta que eu fiz pro Arão. Pro Arão, porque eu lembrava muito do judeu falando isso. Porque a nação toda chama, né? Shalom. E ele me explicou. E eu adorei essa saudação, ou esse cumprimento, ou essa energia boa. De paz e prosperidade para você, De paz e prosperidade. Né? É isso mesmo. Olha, quando eu soube, quando a senhora aceitou estar aqui com a gente, eu começo sempre com... primeiro que eu não pesquiso sobre a vida da pessoa. Sim. Eu sei quem ela é. Então você é diferente, geralmente a gente é pesquisado, né? E eu quero, justamente com essa galerinha, que é uma linguagem muito nova e muito rápida da internet, também ter as dificuldades como se elas estivessem aqui comigo. E foi assim com o Arão, com os médicos que vêm aqui, com as pessoas, do modo geral, porque eu também tenho muitas curiosidades. Eu sou humorista por dom ou por missão que Deus me deu, mas nessa hora é a hora que eu também tenho muitas curiosidades como um ser humano. E eu tenho certeza que diversos seres humanos. E através do meu jeito, da minha brincadeira, eu acabo fazendo dom de alegria. Perguntas que muita gente fala, ainda bem que tu perguntou. Show. Mas bora começar aí pelo começo. A senhora é a apóstola, né? E o Arão explicou pra gente. Quem quiser saber quem é o Arão que eu tô falando, corre lá no YouTube, escreve esse bate-papo que a gente teve com o Arão. E ele explica o que é a diferença de um apóstolo e pastor. Mas a apóstola também me falou, Márcio, pastora também. Eu aceito também que me chame de pastora, mas até aí, ótimo. Mas vamos mais além. A senhora é especialista em inteligência emocional, em casais. Fala para mim, qual é o seu trabalho? Meu trabalho diretamente é trabalhar com pessoas. E o legado pastoral, né, que dentro do cunho teológico tem o pastor, tem o apóstolo, tem o bispo, mas diretamente com pessoa, na realidade, eu me descobri na minha juventude com esse brilho, essa coisa que me impulsionava, que me atraía às pessoas. E aí... eu sempre tive a minha família de raiz, sempre muito focada em Deus e nas coisas mesmo de Deus. E eu fui entrando nessa jornada até me tornar pastora, porque eu creio que o feeling pastoral é uma coisa muito do ser humano. Mas a gente não pode ficar, né? Eu acho que a Bíblia, ela nos traz assim... una a fé e a ciência. E é isso que a gente fez. Então, a gente foi também estudar não só teologia, mas também a área do psique humano, a psicologia humana, que está dentro da teologia, só que a ciência ela se aprofunda mais.
E aí a gente me formei em psicanálise, sou psicanalista, me formei em terapia familiar e tenho mestrado também em inteligência emocional. Inteligência emocional, eu li um livro há muito tempo atrás, agora há pouco eu mostrei para a senhora. Eu acho que faz uns 15 a 20 anos que eu li esse livro e eu fiquei encantado com ele. Primeiro que eu comprei por causa do título, Inteligência Emocional. Esse deve ser a inteligência que cuida das emoções, e né? para você que lida com humor, tudo a ver. Isso me ajudou muito. Uhum. E não, eu acho que realmente é um dom a gente se preocupar com o próximo em um mundo que nós estamos vivendo e cada vez mais todo mundo só se preocupa consigo mesmo, né? É verdade, é verdade. E eu queria que a senhora falasse logo nesse começo a respeito dessa juventude, aliás, desse novo mundo, dessa nova economia que faz com que as pessoas fiquem somente... O melhor amigo dela é o celular. Na tela, né? Vamos falar um pouquinho da tela, então. Na realidade, uma conexão, né? Nós estamos aqui na conexão com dezenas e centenas de pessoas através da tela. Mas hoje, inclusive, a gente que trabalha na área de análise, a gente sempre fala assim, eu acho, o celular está se tornando um órgão, quem sabe, do nosso corpo, né? Tão importante para a conexão de tudo. E, de uma forma ou de outra, o ser humano é conexão. Ou pela tela, ou até o que é impossibilitado da fala, do som da fala, ele vai fazer conexão de alguma outra maneira. Deus criou o ser humano. Você estava falando aqui, comprou esse livro, Inteligência Emocional, há mais de 30 anos atrás, o Daniel Goleman. Ele é um especialista e tantos outros nessa área. E a gente vê que o ser humano é conexão. Ele é conexão com a terra, ele é conexão com o céu, ele é conexão com as pessoas, e nós temos... Ele é conexão com os animais, né? Tem pessoas que elas são feitas para cuidar dos bichos. Verdade. Né? Eu me considero feita para cuidar de seres humanos, para estar nessa área com seres humanos, mas outros cuidam dos bichos e de uma forma tão maravilhosa. Eu tenho uma irmã que cuida de planta, bióloga. É conexão, tudo é conexão. Você mesmo é um profissional na área disso. Então, o ser humano ele é criado com conexão, né? Eu creio que Deus nos fez para essa conexão. Conexão filho e mãe, Isso. Mãe e pai, Isso. né? Aí ele vai crescendo, conexão irmãos. E não é aí a tal da brecha que o celular entra? Me explica. É aí que a gente, às vezes, nesse mundo que estamos agora, como o pai, a mãe, né? Pega aqui, vá aí um joguinho, vá para uma tela, vá. A criança hoje, principalmente no meio urbano, né? O meio urbano hoje, a tela faz parte do mundo recreativo de uma criança. E ela auxilia hoje a maternidade. Né? O celular ele é um auxílio, ele é uma babá. Muitas babás foram Isso. demitidas porque agora tem um celular. Porque tem o celular que auxilia. Então, a criança fica um tempo ali, a criança se conecta, depois ela volta. Se os pais gerenciam isso de maneira saudável, o pai tem que gerenciar, porque voltando aqui para esse núcleo da formação do ser humano, que é família, mãe é formadora. Mãe não é só genitora, não basta só você parir, você tem que formar. E essa formação requer esse manejo, né? Eu cedo, mas eu também faço o monitoramento disso, o limite disso. O ser humano precisa ser criado com limite. Agora, é muito difícil nas telas ter limite. Então, você tem que ir para a parte da consciência, da conversa. E aí, tem, por exemplo, eu tenho meus 2 meninos. Sim. E eles me perguntam algo, e se eu não falo, o Google tem um microfonezinho Isso, agora, que ele capta. aperta lá e pergunta do Google. Então, eu prefiro que ele me pergunte. Só que nem sempre a gente está do lado. Então, eu penso pra que gerenciar a isso. gente tem que preparar mais o senso Tem dele, que conversar né? mais. Conversar mais Isso. do que ele ir Então, lá é interessante essa dinâmica que nós temos hoje na sociedade urbana, porque a gente
Tem a tela para informar tudo, mas se você quer uma família que tenha os padrões, não existe família perfeita, mas existe um padrão que é muito importante para a saúde psíquica, saúde espiritual, saúde da relação conjugal. A filiação não começa com filho, começa com conjugalidade. Né? O fruto é o filho. Então, conforme o casal se alinha, conforme o casal se está entre eles, eles vão também manejar bem esses filhos, conduzir bem, conversar. Se um casal conversa com eles mesmos, consigo mesmo, e um cônjuge conversa com o outro, é comprovado, Márcio. Eles vão conversar com os filhos, eles vão falar das fases da vida, da sexualidade em cada fase, mostrar... dizer o que é, dizer o que não é tão bom isso. É muito legal mesmo. Olha só, eu preciso explicar aqui que a nossa merenda hoje, que a Lili mandou pra gente, eu e a nossa querida Esther, que está aqui com a gente, a apóstola Esther, ela já conhece a Lili, amiga dela. Sim. E a gente devorou aqui antes, comemos Deus, bem. Nós estamos aqui satisfeitíssimos, Lili. Porque essa brincadeira começou com uma merenda. A história disso tudo aqui é porque no interior, lá em Tefé, a gente tem um costume de reunir a família de tarde para merendar. Então, na merenda, é a hora que a gente fala leseira, que a gente se diverte. Ótimo, então, que eu estava bem curiosa mesmo. Por que leseira café? Agora a história do leseira é tipo assim, no lockdown, eu ficava fazendo live e eu perguntei da galera, vem cá, bora escolher um nome para esse encontro da gente, todo mundo, ai, Márcio, é um monte de leseira boa, bota leseira, café, porque tem merenda. Eu digo, então era café com leseira, depois falaram, não, é leseira café, agora é o leseira podcast, porque senão a gente tem que chegar em algum momento. E o leseira é uma marca nossa, é a cara da nossa região. Então vem daí. Nossa cara amazonense. Olha, eu quero dizer aqui para você, o Márcio... ai do mineiro? Sim, tem o leseira do amazonense. E eu quero dizer também a todos os amazonenses que eu sou uma amazonense catarinense. Legal. Porque eu já vivo no Amazonas há 30 anos. Então, eu sou mais amazonense. A senhora é de eu que cheguei cidade com 19 anos em Santa Catarina, sou de Blumenau. Legal, conheço, maravilhoso. E minha família toda no litoral ali de Santa Catarina. E eu vim para cá como missionária trabalhar. Trabalhei com ribeirinhos, trabalhei com tribos, trabalhei nessa região amazônica toda, amo essa região, amo estar nas aldeias, amo estar com as comunidades. Mas e a leseira está em tudo quanto é canto. A leseira está em tudo que é canto. A leseira depende de como você aplica ela, pode ser boa, pode ser uma leseira mesmo de falta de atenção, uma leseira de lesa, uma leseira de uma coisa engraçada, né? Mas esse café da tarde com leseira, isso é muito saudável, Márcio. Principalmente no contexto familiar, social. Parar para rir, parar para tomar um cafezinho. Eu tenho uma tia lá em Tefé que ela Meu liga. Deus. Vem cá, tu não vai vir tomar café, não fala mais comigo. É nesse nível. Olha só. 2h30 da tarde. Eu digo, tio, isso é conexão. É conexão. É verdade. Isso é conexão. E hoje, a leseira... A gente está aqui, está numa leseira legal aqui, mas aprendendo, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. E eu estou aprendendo muito aqui. Isso. E eu acho que a gente tem que usar hoje. Ok, a gente tem os perigos de uma conexão de um mundo, de um mar aberto, né? Nós vivemos hoje, a internet é um mar. É um mundo em nossas mãos. Eu acho que essa molecada de hoje, parece que eles já nascem com chip. Porque eles têm tanta informação que, por exemplo, uma amiga hoje falou um negócio para mim, e é real. Ela disse, Márcio, ninguém nasce mais folha em branco. A molecada está nascendo já com algumas páginas. Boa. Sabe, Márcio, é por aí? Você me colocou agora numa coisa que eu preciso falar dela. Fale. As questões espirituais. A gente vive no mundo físico, que ele é gerado pelo mundo do espírito, que são as ideias. Ideias fazem parte do mundo do espírito. E Deus teve uma ideia, criar o planeta, criou o planeta. Deus teve ideia, criar o homem e a mulher, criou e formou. Tudo veio de uma ideia divina. Eu sou criacionista. Agora, você disse assim, nós estamos num momento em que parece que as crianças já nascem com chip. Porque a sociedade mundial ela entrou numa dimensão
de novas conexões. E isso, a gente lida hoje com essas ondas, nós dormimos com elas. Nós geramos os nossos bebês em nossas barrigas, as mães, nos nossos ventres aí, em conexão todo o tempo. Essas ondas sonoras estão em nós. E através de nós acessamos e nós emitimos, tanto no nosso espiritual, quanto no nosso psicoemocional, nós emitimos ondas. O espiritual emite ondas, o emocional emite ondas. E a ciência hoje da sonorização e tudo que está aí são ondas. Quando eu termino um show, ou quando eu faço algum evento, eu não sei se a senhora, diante de tanta gente na igreja, sente também, mas eu sinto uma fraqueza. Eu sinto eu chego em casa... Está desgastado. Eu fico acabado. E a Karen, que é minha esposa, ela já até entende. Ela fala, pega um pouco de sol, porque eu fico esgotado. É isso aí? É isso, porque a gente se descarrega, né? Quando a gente então fala... Então é real isso. A fala, o mundo foi criado pela fala. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele fez o quê, Márcio? Descansou. Isso. Por quê? Ele estava cansado de falar. É mesmo. Se Deus cansou, eu posso cansar. Se Deus cansou, nós também cansamos. Olha só, eu tenho um monte de assunto legal para perguntar, mas eu preciso perguntar de um que muita gente não tem coragem de perguntar. Vamos lá. Vou aproveitar que a nossa querida está aqui. Minha amiga, desculpa, obrigado, ela é minha amiga também. Olha só, deixa eu falar de um assunto muito delicado, mas ao mesmo tempo muito importante. A gente tem uma audiência maravilhosa com mulheres que são líderes, sim, que cuidam da casa. Eu mesmo, eu não sei viver sem a minha esposa, porque ela cuida de tudo. Eu não sei senha, eu não sei, ela consegue ter uma dimensão. Quando a gente juntou os panos, como diz, ela chegou em casa, só tinha mocoquinha, todinhos na geladeira. Só tinha isso. E uma panela de pressão, que eu odeio panela de pressão, eu tenho pavor, só tinha uma lá em casa. Meu Deus. E aí o meu dinheiro não rendia para nada. E a gente morava num pequeno apartamentozinho. Depois, não sei como, eu ganhei menos e conquistei mais. Culpa prosperou. Prosperou, Karen. Tá aí, você é a mulher da prosperidade. Que não benção. Vale não, que aí ela vai se gabar mais ainda. Uma pergunta que eu queria fazer para a senhora. Vamos falar de casais, né? Desse assunto que eu já comecei. E aproveitando esse gancho do espiritual. Por que o divórcio está tão em alta ou na moda hoje? Sim. Será que os espíritos não estão se entendendo? Boa, Será isso que é mesmo. A senhora, me explique de uma forma bem esclarecedora. Porque eu tenho amigos que chegam comigo, cara, eu não aguento mais minha mulher, porque eu não sei. Mas tu já conversou com ela? Não quero nem papo. Aí eu fico... Jogar tudo a perder assim, né? Você deu uma dica excelente. Não, mas esse amigo que tem gente que... Mas me conte. Mas vamos falar assim, os espíritos não estão batendo? Também, porque nós somos... O ser humano é espírito, né? E habita em um corpo. E quando a gente decide, como você disse, eu decidi juntar meus panos, vocês decidiram viver uma vida conjugal. Viver juntos. Mas se viver juntos era para uma vida conjugal. Eu não sei até quando vocês geraram expectativa em cima disso, mas a partir desse momento, muitas coisas passaram, com certeza, a mudar na sua vida. Você estava aberto para o outro vir para você. Conjugalidade, eu não posso entrar num casamento e manter minha vida de solteiro. Eu preciso expandir, eu preciso ir para a dimensão da conjugalidade. E você disse, os espíritos não estão batendo, é isso mesmo. Na psicologia, na psicanálise, a gente diz que os egos, eles não se entrelaçam. Porque para você viver um casamento pleno, você tem que construir o que chamamos de eu conjugal. Não é mais só o Márcio, não é só mais a Karen. Karen.
É verdade isso os mesmo. dois São os agora, dois. é um eu conjugal. Então, por que da briga? Porque ninguém quer abrir mão do seu ego próprio. Mas Ninguém não- quer ceder, às vezes. Mas a briguinha de vez em quando, se for uma besteirinha, vale, não vale? Sim, ela vale, porque às vezes a briga... Boa! E eu não brigo com ela que briga comigo. É, porque também tu deve pisar na bola, né, mano? Ela cuida de 3 meninos lá em casa. E arrumar um cachorro agora. 2 meninos é dela. É engraçado, quando ela briga, corre Então, eu, 4. os meninos e o cachorro vem pra baixo de mim. Gostei, Ellen. Aliás, ele corre pra baixo do sofá. Bota como é que é a organização na casa. Mas a mulher, ela tem muito dessa coisa da organização e da conexão. Um dos elementos do divórcio é esse desequilíbrio da mulher ir para fora, que eu acho super importante, né, ir conquistar a sua vida, estudar, ter uma profissão, mas, ao mesmo tempo, ela manter, se ela é casada, ou se ela vai entrar no casamento, ela entender que ela precisa subtrair da sua vida pessoal, porque agora entrou numa conjugalidade, da mesma forma o homem. Então, eu subtraio, eu preciso tirar do meu ego pessoal para construir a conjugalidade. Aí entra a conversa. Aí é assim, ó, quando existe pelo menos a predisposição, um coração aberto a ouvir, a entender também o desafio de arrumar a casa, Márcio. De organizar tudo, de todo dia lavar, de passar. Às vezes tem um dinheiro para pagar uma secretária, mas quando não tem, nem um dia por semana. É Tem mais que uma dividir compreensão tarefa. mesmo, dividir. Isso. Eu não tenho problema lá em casa, eu lavo louça, Arão também eu lava. ajudo, não tem essa Lava não. louça, lava banheiro, lava o que tem. É, e eu limpo tudo. Nossa, quando eu tô desistindo, que eu olho a cara com o cinturão na mão, aí que eu limpo mesmo. Eu digo, beleza, vou deixar um brilho isso Olha, aqui. Karen, depois a gente vai conversar melhor. Olha só, deixa uma outra pergunta. Tem muito o cara que diz assim, eu tô cansado de ter a vida sexual com a mesma mulher, mas ele não quer se separar. Aí vem o outro e fala assim, não, isso daí é do cara que já é malandro, é o cara que é mulherengo e não consegue se livrar. Eu queria que a senhora falasse disso pra gente. Muito legal essa pergunta. Eu acho que conjugalidade e sexualidade, na realidade, o que nos une no casamento é sexo. E depois os nossos sonhos, ou os sonhos, e depois a sexualidade. Mas a sexualidade, ela está ali. Tanto que existem leis hoje, né? A Constituição brasileira, dentro do parâmetro familiar, se um dos cônjuges não quer ter mais sexo, ele tem direito de separar, porque é um dos crimes, não ter sexo dentro do casamento. Eu não sabia que isso era crime. E eu tô acabando de saber. É crime. Eu só não sei te dizer, mas pode trazer qualquer advogado da área de família aqui e vai te dizer. Mas quer dizer, então, que isso pode ser um argumento pro cara falar que não quer mais? Pode. Diante da lei, pode. Mas, pastor, o esperto que quer aproveitar isso... Isso. Mas é uma realidade isso? É uma realidade. E aí a gente tem que entender o tipo do sexo, né? Porque o sexo, quando ele é um sexo saudável para o casal, ambos, né? Dentro daquilo... Sexo não pode ser obrigatório. Né? É uma coisa do coração, é uma entrega do corpo, é uma entrega do ser. Sexo é comprovado tanto pela espiritualidade quanto pela neurociência, que é uma troca também, é uma entrega. E que entrega. faz bem para a saúde. Excelente, né? Para a saúde. Tanto a física, quanto de pele, quanto a psíquica. Né? A saúde feminina, por exemplo. Por que as mulheres, às vezes, adoecem mais do que os homens na depressão? Embora cuidam mais, mas adoecem mais. Um dos fatores é traição. Está comprovado dentro da ginecologia, da medicina tradicional, veja só. Eu fui a uma das minhas ginecologistas, a doutora Estela Mares, aqui de Manaus. A primeira consulta que eu fiz com ela, alguns anos atrás, ela me disse assim, você é feliz no seu casamento? Eu disse, mas o que tem a ver isso, né? Com a ginecologia? Ela disse, sim, tudo.
Porque a saúde da sua genitália está totalmente ligada à sua relação com seu marido. Olha que importante Olha isso que a isso. senhora está falando, porque muitas mulheres, e elas, desculpa até, mas não tem outra saída, que reclamam que nunca tiveram um orgasmo na vida, vamos dizer assim, tem a ver, então, com isso. Porque não se sentiu feliz com o marido, ou o marido não estava nem para ela, só pensou nele. Só pensou então, nele. Então, isso é uma realidade. Um casal que não conversa sobre sexualidade, que não alinha, que não ajusta esse elemento. Né? O sexo não é só bater ponto. Afinal de contas, ninguém é cachorro, não. A gente não bate ponto só para satisfazer. Quebrar um galho ali. Para quebrar um galho, tipo assim, eu tô lá no meu período fértil, tô querendo uma pulsão sexual lá em cima, vou lá, tenho um sexo. Não, o sexo é uma fortaleza que une o casal em todas as dimensões. Eu acho tão bacana a senhora falar dessa forma, porque, além de esclarecer de vez, nos mostra, principalmente eu, que não participo do seu Ministério da Restauração, do MIR, e ver esse pensamento tão moderno, tão atual e tão importante. Porque tem-se a ideia de que na igreja não pode falar sobre sexo. Porque... Ou tinha isso? Isso, tinha. Graças a Deus estamos quebrando isso, né? Isso não deixa de ser uma ajuda. Quantas mulheres estão precisando Meu desse Deus, assunto? porque o fato das vezes você orar, buscar a Deus, não quer dizer que você deixa Deus atuar na sua sexualidade. Uma outra coisa muito séria que as pessoas, a maioria das pessoas, elas têm uma religião, elas têm uma conexão espiritual, mas elas não permitem que entre nessa área. Existem outras religiões que sim, e trabalham isso. Mas o nosso Criador, Adonai, Criador dos céus e da terra, foi Ele que fez o sexo. Né? E Ele fez o ser humano com o aparelho reprodutor, com tudo, não só para produzir, mas para serem felizes, mas para amarem. O sexo faz parte do amor. Por que as pessoas divorciam? Quando o sexo vira um negócio. Quando o sexo... Por que às vezes o homem, né, não quer só aquela... não quer a esposa, ou não quer uma parceira única? Porque sexo vicia, tanto quanto cocaína. Está comprovado. A mesma área que mantém vício de droga, que mantém... É a área do cérebro que mantém todos os vícios, inclusive do sexual. celular. E o celular. Isso, é a mesma área, a área da pulsão, é a área do prazer, é a dopamina, é a adrenalina, é a área do prazer. Droga faz muito mal, mas dá prazer momentâneo. Esse tipo de relação é prazer momentâneo. Não é só prazer momentâneo também. É que não quer padronizar em um parceiro, não quer construir uma conjugalidade, quer ter sexo com várias pessoas. Isso são padrões sexuais. A senhora ia falando de que, como hoje a igreja conseguiu quebrar um pouco... Era um tabu na igreja? Era. Inclusive, na Igreja Católica, eu venho de raiz católica, e há anos atrás, né, uns 50 anos, mais ou menos, dentro do catolicismo, se dizia assim, ok, o padre dava bênção lá, né, vai estar na doença, na tristeza, na angústia, ok. Ninguém falava... Dava bênção. Aí ele dizia assim, está pronto para pecar. Está pronto para ter sexo. Eu não sei se era isso? Era isso. Agora, não é assim, vai para a lua de mel, vai ser feliz. Agora vocês podem pecarem. Eu lembro dos meus avós aí já botava um medo isso. ali no... Isso, não só medo, como sexo fosse uma coisa suja, vulgar. É assim que as pessoas tratam hoje. Não se tem honra na sexualidade. A mulher, muitas mulheres, elas perderam a honra do corpo. O corpo virou uma moeda de troca. E é incrível... A genitália virou uma moeda de troca. E ficou muito comum você entrar na internet, no vulgar, Instagram, no Facebook. Tá? De tudo quanto é lugar tem. Né? De tudo quanto é jeito, de tudo quanto é maneira. Então, o ser humano, é aí que entra também a condição pecaminosa. Né? A
gente lida interiormente, nós lidamos com pulsões. E a pulsão, quando ela não é controlada, gerenciada, ela pode nos levar a desvios, a neuroses, a doenças, que daí veio hoje o campo da psicologia estudando, né, as doenças psíquicas. Olha só, mudando um outro assunto aqui que eu queria muito falar com a senhora, antes da gente entrar ali num outro que também estou curioso. Aproveitando o gancho, as pessoas falam de sexo, mas não falam da morte. Isso. E Outro durante tabu. algum tempo, realmente foi um tabu para mim, assim. Realmente um tabu. Talvez por eu vir de uma realidade que criava assim um medo da morte, né? Ia a um velório, era algo que parecia que aquilo ali... E com o tempo, para ter uma ideia, eu não conseguia passar na frente de hospital. Eu ficava tão nervoso que eu achava que o hospital era o lugar que morria. Associou, né? E o podcast hoje me dá a liberdade de contar muitos detalhes da minha vida. Que legal. E as pessoas não conversam sobre morte por medo. E eu queria que a senhora nos falasse, como dizem uns espíritas, é uma passagem, né, para alguns. Sim. E, no entanto, parece que as pessoas têm mais medo de como morrer, ou, aliás, têm mais medo do que vem depois da morte, porque Sim. alguns não sabem, né, têm medo do desconhecido, do que de como morrer, né? É, verdade. Fale para a gente sobre esse assunto. Esse assunto, Que ainda era você um não tabu. sabe, você não sabe, mas esse foi um assunto... Morte foi um assunto que sempre teve na minha vida. Porque muito cedo a minha mãe faleceu. Eu tinha 3 anos de idade. 3. Eu tive que lidar com a perda da minha mãe e a minha família, a família do meu pai com a família da minha mãe, eles não se entendiam. Se entendiam muito. E após a morte da minha mãe, a minha avó, mãe da minha mãe, levou a minha irmã. Nós somos em 2. Eu sou a mais nova e ela a mais velha. Uhum. São 4 anos de diferença. Então, eu tinha 3, minha irmã estava com 7, mais ou menos. E aí, um pouco mais. Aí, ela levou e não permitiu... Aliás, a minha mãe foi enterrada e, do cemitério, a minha avó materna me levou para ela. Nossa! E nunca mais me deixou ver o meu pai e a minha irmã, que ficou com o meu pai. Então, eu tive morte da minha mãe... E a perda da irmã. E uma ruptura no relacionamento com o meu pai e com a minha irmã. Então, eu lidei muito com a morte. E eu adoeci muito na vida, porque eu precisei lidar com isso. Olha, hoje, quando eu falo da morte, não é uma coisa muito natural para mim. Eu sempre me refaço para fazer com ela, porque ela pegou o meu estado de vida desde a minha primeira infância, porque 3 anos é a primeira infância. Então, eu fui para terapia por causa da morte. A senhora carregou isso durante uma boa parte da vida? Até quando, assim? A senhora tem lembrança de que... A última terapia que eu fiz para resolver morte na minha vida foi no início da pandemia. Nossa, recente. Eu já fiz muitas terapias na minha vida para ajustar o meu psíquico. Mas, desculpa, só para a gente entender, mas onde é que a morte te afetava? Foi só o velório da sua mãe? Ou foi aquele... Quando a morte entrou, a perda da minha mãe, entrou uma tristeza profunda. E um dos elementos que gera uma doença psíquica é a tristeza. Porque a gente tem que saber lidar com a tristeza. Na vida, a gente tem frustração. Na vida, a gente passa por tristeza. Mas eu fazia negação, porque aquilo me doía muito, entrar em contato com aquilo, com a perda da minha mãe. Então, quando você administra órfão, ser órfão, é bem difícil ser órfão. E como é que a senhora conseguiu superar isso? Eu tive que tratar. Porque a senhora é uma pastora. Isso. E as pessoas devem achar que a senhora, como pastora, não tem problema. Não tem, principalmente com a morte, né?
vai ter problema com a morte? A gente pastora, a gente trabalha, a gente vive nessa dimensão aqui física, mas a gente trabalha dentro de um cunho de conhecimento teológico que a nossa vida aqui é passageira. É diferente, por exemplo, agora até para dar uma animada, nós trouxemos o nosso primeiro podcast, não foi, Richard? Veio um agente funerário que tinha pavor da morte. Olha aí, agente funerário. Gente, na profissão o negócio fica doloroso. E o nome dele era Doutor Morte, o apelido de agente funerária. Tá lá, o primeiro podcast que a gente fez aqui no estúdio. E ele conta outras histórias, que um sábado, ele disse que o dia triste para ele é quando não morre ninguém, que ele não ganha dinheiro. A morte para ele é lucro. Aí, ele fala. Aí ele fala assim, quando o padre falava até que a morte se separa, ele disse, oh, meu Deus, vem dois de uma vez logo. Porque quando tem assunto morte. E ele até conta coisas engraçadas, Sim, que sábado não tinha morrido ninguém, ele foi lá na agência, no escritório, aí ele ouviu um barulho. Aí é o morto. Ele contando essa história. Eu imagino, né? Porque, então, a morte, ela cria fantasma. Cria. Mas esses fantasmas que eu quero chegar com a senhora, existem, não existem, a gente tem que encarar de que forma? Porque com o tempo eu entendi que não tinha isso, né? Para alguns, esse fantasma aí, né? Essa forma de pensar que, quer dizer... São vários entendimentos. O espírita, ele acredita, o católico, ele acredita de uma forma, o judeu pensa... Mas eu estou falando nesse sentido do fantasma ali, que, né, que vem assombrar... Então, a palavra fantasma você pode trazer vários símbolos para ela. Mas não seria uma forma de fazer a gente ter medo da morte? Isso. É o símbolo que damos à morte. Porque a pessoa, ela pode lidar... Ok, eu lido bem com a morte. Então, qual é o simbolismo que tem a morte? Então, ela tem todo um simbolismo ali, ela lida bem com aquilo, ela sofre. Porque morte é perda, né? E aí a separação. Biblicamente, nós temos dois caminhos pós a morte. Nós temos o caminho dos céus e nós temos o caminho do inferno. Então, um desses dois caminhos nós vamos trilhar. Por isso que tem-se medo. De ser Até julgado. o ateu tem medo da morte. Verdade. Ele não pode negar isso. Inclusive, estudando o cérebro de ateu, quando se fala de morte, quando a neurociência estuda o cérebro de um ateu, quando fala-se de morte, as ondas do medo aparecem. Ah, bonito, né, seu Acabou ateu? a máscara. Ah, entendi agora. Por causa das ondas emocionais do medo, então da não insegurança. tem essa de falar que não tem medo. Não, tem nessa sim. não. É igual o cara que fala assim, eu não tenho medo de andar de avião, não, de voar de avião, mas quando o avião Não tem, passa não. na turbulência daquela... Escaneia o cérebro dele que vai estar tudo lá. Mas a gente Então, tem a morte tem simbolismo. A gente tem essa coisa de querer esconder, né? O ser humano é muito disso, de querer disfarçar. As pessoas sonham, né? Depois, por exemplo, uma das coisas para ajustar a morte dentro da gente, o nosso cérebro, o nosso psique vai trazer o morto em sonho. E, às vezes, aquele sonho é para organizar. Às vezes, o morto diz, eu estou bem, pode parar de chorar, não precisa mais ficar assim. Mas o cérebro da gente cria isso como uma segurança? Cria Ou a senhora acredita que o sonho é realmente uma mensagem? É uma mensagem, porque nosso cérebro tem padrão espiritual. Tá, mas o espiritual existe nesse momento de alguém vir falar para a gente? Não, eu não creio que vem. Eu creio que a nossa espiritualidade organiza o nosso espírito, porque nós somos uns seres espiritualmente inteligentes. A nossa inteligência não está só no campo da fisiologia. Então nós temos, até o Arão falou, neurônio, corpo, espírito alma e alma. Espírito. Eu aprendi isso com ele. Agora, corpo e alma e espírito. Alma, para nós que estudamos a psique, a gente sabe que existe a parte fisiológica, que são os neurônios, e o parafisiológico, o
aquilo que está para além do físico, o metafísico. É o que a neurociência cada dia se especializa Que não hoje. sabem muito desse lado aí do Isso, parafísico. aonde se capta a emoção, metafísico. mas se capta a espiritualidade. Então, quando o caboclo chega na beira de um rio, que ele diz, rapaz, não vou pular não, ele dá meia volta, é sinal para ele esse metafísico, será? Sim, Não pode porque ser se tipo ali... assim, eu não vou aqui. Porque o mundo espiritual, ele existe os seres espirituais. Existem anjos, existem demônios. Agora, não existe só anjos e demônios. Existem religiões que o próprio ser humano, por uma técnica, ele sai do corpo espiritualmente para fazer viagens espirituais. Meu Jesus. Então, você pode encontrar alguém na beira do rio, que você não vai ver, Volta. mas que você sente. Eu já senti muita coisa assim. Isso. Tipo assim, E aí, como saber se é demônios, se são pessoas e são anjos? aí cai naquela conversa de antes, quando a gente reúne muita gente e faz um show, faz ali Isso. um encontro, quando a gente volta para casa que a gente está esgotado. Exato. Ai, que legal, eu estou entendendo isso. Porque é o Tá sendo mundo uma escola pra mim, metafísico. né? Está sendo uma escola, É. que bacana entender. O mundo do espírito. Existem anjos, existem demônios e existem os seres humanos que sabem sair do corpo e fazem viagens espirituais. E nós não temos controle disso. Quem faz tem o controle. Eu já me vi várias vezes, já vi o meu corpo, voltei. Isso, mas É isso? Isso, mas talvez não foi Várias por vezes uma não, mas 3 técnica. vezes, mas me deu medo. Isso. Mas às vezes em sonho. Isso biblicamente, Márcio, no satanismo é uma forma. Biblicamente se chama arrebatamento de espírito. Essa sensação de sair do corpo. Existem vários personagens na Bíblia, profetas, homens, que Deus arrebatou. Eles saíram, o corpo deles manteve-se ali, vivo. E, pelo cordão da vida, Deus os levou a um outro território. Eles viram esse território, tudo que se coisava lá, tinha lá, passava por lá, e volta ao corpo. Eu já te vi sair, doutora. Estou com medo, pastora. Mas você é espírito. Eu sou. Eu também sou. Eu já tive isso. Tem alguém que eu conheço ali também, já teve. Isso. E as pessoas têm demais isso, porque todos nós somos espírito, mas nós não sabemos lidar com a espiritualidade. Agora, talvez quem tem mais como é? Que é mais propício. Propenso. Por exemplo, a drogas, ao alcoolismo, a depressão, ao que não presta. Tem gente que vê o mundo, parece que é maldoso, já vem de propósito só para fazer o mal. Tem a ver com Tem mais esse acesso? aí? Pode ter. Com esse espírito que tem, já vem? porque quando... Porque a senhora falou agora nas que compulsões, tem os anjos demônios. Isso. Né? E tem os anjos... Os anjos do bem do e mal. os anjos do mal. Tem a ver, então, isso aí. O anjo que Deus fez, só faz o mal, o anjo que Deus fez para guardar você, ele é parecido com você. Ele foi feito para te guardar nessa terra. então ele é gaiato. Ele é astral. Porque eu sou assim. O meu anjo é mais sério. Eu sou uma pessoa, eu rio, eu entro, eu faço conexões, eu aprendi a fazer mais conexões. Meu marido é mais gaiato que eu, o anjo dele é mais gaiato. Então, se eu começar a entender o seu anjo, eu passo a viver melhor com a senhora. É isso? Também. É tipo eu entender o outro. Isso. E entender o outro não só do ângulo mental, mas o ângulo espiritual também. Nós somos espírito. E nós podemos ver. O sonho é uma visão. Eu fecho os meus olhos para dormir. Eu não deixo as minhas atividades espirituais nem mentais. Eu passo a viver pelo lado de dentro. E é verdade mesmo. Vamos falar da... Primeiro a senhora abriu um livro ali. A Inteligência Emocional. A minha querida amiga já escreveu um livro, tá? Aliás, vários, né? Sim. Nós já estamos no 4º livro. E esse é a Inteligência Emocional. Fale dele. Esse é especificamente para as mulheres, né? Inteligência emocional, sabedoria
e saúde mental. Sabedoria e saúde mental. Na leseira também tem sabedoria, viu, pessoal? Olha que bacana! Que legal. E, aliás, essa leseira, vou pegar aqui um copo, obrigado. Eu trago esses assuntos aqui para a nossa merenda, porque, de uma forma, eu espero contribuir com quem está do outro lado, assim como eu tenho aprendido tanto. Nós já passamos de 60 episódios gravados, e estão todos aqui no nosso canal, e vocês vão perceber o Márcio, antes disso tudo, obrigado, meu amor, antes disso tudo, e até agora aqui com a minha querida amiga, a apóstola Esther. Esse livro, Márcio, conta pra gente. Esse livro, ele é uma superdose para as mulheres. E olha só, gente, hoje, uma das coisas que adoece a mulher, inclusive as mães, é a ditadura da beleza. Nós já vimos bastante esse assunto, temos muitos profissionais hoje trabalhando esse assunto, porque a gente pode se tornar escrava da própria beleza, do próprio corpo. Assim como mulheres se tornam escravas do sexo, tem mulheres que se tornam escravas da maquiagem, do cabelo, enfim, do corpo. Mas olha só essa estatística, 20% das mulheres mundialmente têm anorexia, por causa da ditadura da beleza. 15% bulimia, 30% tem crises seríssimas, não só crises, tem depressão, por causa da insatisfação com o corpo. E aí vem as redes sociais vem o companheiro, ajuda a complicar, ou o companheiro. E vem isso, porque às vezes o homem não entende o quanto a imagem é importante para a mulher. Assim como uma boa massagem no ego masculino coloca ele a fazer qualquer uma, trabalhar, ir para frente, ir para a vida. O homem precisa disso. E quando ele recebe essa dose de suplementação, principalmente da sua esposa, aí que ele fica fortalecido mesmo. Já recebeu uma dessa? Rapaz, é cada uma que eu recebo. E agora, em seguida, ela já derruba, sabe assim? Tipo, ela já amor, você é maravilhoso, você faz tudo que eu gosto. Eu digo, poxa, a gente se acha. Ela estou indo ali no salão. Já ia dizer, cadê teu cartão de crédito? Agora, que eu faço um beijo no corão. Não, é o contrário, anda com ela, que eu que ligo. Agora não tem um que só trisca. Pois aí só trisca. Assim. Olha, é impressionante a Karen ao ir para o salão e a Karen depois do salão. É outra mulher. É geral isso? Sim, porque é imagem, né? É imagem. Tá vendo, Karen? Hoje você tá... Ela é o laboratório. Ele é o nosso... o nosso laboratório aqui. Isso. Mas isso é muito importante. Porque a imagem, a autoimagem da mulher, o ser, né? Tem um texto... para nós que somos criacionistas e bíblicos, após a queda, Deus disse para a mulher, você vai ter filhos e vai ter filhos com dores. E o teu desejo será para teu marido. Eu já fiquei com muita raiva dessa parte bíblica. O desejo não é o que fez eu correr várias vezes de madrugada atrás de... É esse aí? Deixa eu lhe contar atrás de Quicão, porque tá grávida? Quicão, não é só esse, não. Essa mulher já me aprontou cada uma. Uma vez, meia-noite, ela disse, eu queria salada de fruta. Meia-noite, tava grávida, ela tava grávida. Deixa de ser leso. Aí eu digo, bora atrás da salada de fruta. Ela disse, detalhe, é um picolé. Era um picolé. Era din-din? Eu fui, aí chegava no posto, mano, tu tem aí um picolé com fruta sortida, alguma coisa? Tem não. Fui no outro posto, ela queria de manga. Lembrei, vou contar a história. Ela queria de manga, meia-noite. De manga, meu Deus, onde eu vou achar picolé de manga? Aí eu fui no posto. Tem, sorveteria tudo fechado. Fui no outro, não tem posto. Aí eu saí, tem de quê? Tem de morango, tem de sei o quê. Aí eu saí catando de tudo que foi jeito. Cheguei em casa, ela disse, conseguiu picolé de manga? Eu digo, não, tem salada de fruta, pega. Pelo amor de Deus, já era 1h da manhã. Ai, não achou salada de fruta, perfeito. E assim, umas coisas do nada, tipo assim... Eu acho que até sal ela botou no café, sei lá, dava uns negócios assim, sabe? Eu tinha uma amiga que ela comia pepino com mel. E eu tive uma tia que ia pro posto cheirar gasolina. Essa é uma leseira baré. Ai. Tia
Marisa pro posto cheirar gasolina, eu lembro. E se ela vai hoje, ia ficar caro o negócio. Hoje a cheiradinha vai ser cara, olha. Cada cheirada é R$10, tia Marisa. Olha, a Karen, sabe o que ela fazia? Ela dizia, sai daqui. Vai passear, vai com teus amigos. Eu digo, a minha mulher não tá bem. Não tá porque legal. às vezes enjoa, né? Ela enjoava. Mas esse elemento que Deus coloca ali, Márcio, o teu desejo será para o teu marido. Deus conecta essa psique, biologia, para o momento em que a gente se torna esposa. Mas é o momento real, que a então, gente esse desejo que ele fala é isso aí? É, porque uma das plenitudes do ser humano está na sua conjugalidade. É mesmo. A pessoa ela só se torna quando uma das plenitudes. Não é que ela vai ser infeliz solteira, não é isso. Ela pode trabalhar a sua felicidade na vida solteira. Mas, dentro da conjugalidade, quando o casal se conecta mesmo, quando constrói eu conjugal, quando constrói sonhos, quando constrói filhos, não existe família perfeita, mas que bom viver uma família com barulho, né? menino, Com barulho, cachorro, picolé, lezeira. Adorei, senhora, adorei. O que mais que a senhora tem no livro que é legal a gente comentar? Esse livro tá onde? Já tá na Amazon, tá no... abre o Instagram aí, por favor, Richard. Isso. Está aí no nosso... Nós temos encontra? aqui na Livraria Semente de Vida. Tem site? Temos na CPAD também esse livro, o que é aqui a em CPAD? Manaus. É a livraria, uma das livrarias evangélicas aqui de Manaus. Né? Temos no site ele e temos aqui na Major Gabriel, na Igreja Mir Centro-Sul. Tá. No seu Instagram vende também? Tem sim, link? na bio. Na bio? Na bio nós temos a Bíblia. Vai abrir, eu vou já falar, aí ó, bora só falar aqui que eu já vou para aí, pastor, ó. Aqui ó. APA Esté Amazonas 12. Isso. Tá ali, entrem, sigam, por favor, esta mulher, porque tem muita história legal. E inclusive, nós vamos estar aí, esse final de semana, que é Dia das Mães, né? Isso. Vamos ter uns presentes especiais. Hoje aí é dia 6... É 5? Hoje é 5. E no dia 6 agora de maio, amanhã, é o lançamento da Bíblia. Aonde vai ser? Aqui na Major Gabriel mesmo, nos cultos. Temos um culto especial para as mães, uma bênção especial para as mães. Sabe por quê, Márcio? Olha, essa coisa de maternidade, de paternidade, porque não existe mãe a senhora quer um suquinho sem a semente de um macho, não tem? Não tem, não. Não tem? Não tem porque como. Hoje a gente já diz assim, se é a semente de um macho, porque compra, né? Esperma. Nós moramos um tempo na América e inseminação artificial na América, você compra o esperma, chega em casa, né? E tudo você legalizado, principalmente na Geórgia. Escolhe, diz que o olho, a cor do cabelo, é verdade isso? Escolhe tudo. E é normal lá, né? Isso, compra e faz. Tem alguns estados que não são, outros... Depende da legislação do estado. Mas a gente pensa que nós, mulheres, né? Muitas mulheres pensam que o momento em que elas compram um esperma para trabalhar uma produção independente de um filho... Olha só, mas peraí, desculpa a minha ignorância. Mas ela chega lá, o esperma para ela na casa, aí ela mesma aplica, vamos dizer assim. É mesmo? Ou ela vai a uma clínica que ela prepara, né? Os médicos preparam ela hormonalmente, e aí o esperma, ela compra no banco de esperma, vai para a clínica, e lá os médicos aplicam nela. E outras não, já aplicam direto em casa. A pessoa escolhe ali, vou escolher essa menina assim, essa menina... É mesmo? Escolhe, porque hoje muitos jovens vendem, né? Mas essa molecada, quando crescer, eles vão dizer quem é papai, quem é mamãe. Exato. É isso que a senhora ia falar? E aí? Também. Eu sou mãe adotiva. Eu sou mãe adotiva. Então, já lidei muito com as questões da maternidade. Nós não podemos ter filhos biológicos, eu e o Arão, então nós optamos por adotar. Temos 2 filhas, uma já é adulta, a mais nova, a mais velha, 24 anos, e a mais nova, 17 anos. Isso é uma resposta muito legal para a minha colocação lesa, que eu falei que a pessoa... e quem é papai e quem é mamãe? Tá aí uma bela resposta. Se você tem um lar
ou alguém que vai cuidar de você com amor. Isso. Eles posso dizer que são pais e mães? Sim, eles são pais e mães, porque é a origem, né? A origem da vida está conosco, Deus botou em nós. Eu vou agora aproveitar e tirar mais uma dúvida da Vamos lá. E quando é um casal gay? Sim, que compram. Ou que recebe, ou de alguma forma produz, né? Reproduz, como foi, por exemplo, o Paulo Gustavo, que Deus o tenha, com o seu marido, na época, que foi feito nos Estados Unidos. Isso. Né? E parece uma barriga de aluguel. Aí veio a criança para eles. Respondendo assim, eu queria entender, porque eu tenho uma concepção, eu tenho uma ideia de que onde tem o amor, isso para mim é o mais importante, né? Como é que a senhora vê essa questão, já que a pessoa comprou ali e ela está ali num lugar? Sim. Não é o mesmo amor que a senhora está falando de uma adoção, vamos dizer assim? O amor pode ser. O amor, no que diz respeito à criança, ao acolhimento da criança, amar a criança, só que os padrões naturais. Então, o amor, ele sempre está ligado aos padrões natural da vida. A senhora fala pai e mãe. Pai e mãe. Agora, você falou, duas pessoas homossexuais, né, que adotam filhos. Elas podem dar valores, elas podem dar várias instruções, elas mesmo podem dizer, olha, nós somos assim, se é dois homens, vamos dizer, você botou aí o exemplo de dois homens. Nós escolhemos viver assim, mas não quer dizer que você tenha que ter esse padrão, porque eles vão precisar ensinar o padrão correto. Não tem como gerar uma vida dentro do padrão. A senhora fala de explicar a real natural. De como aquela criança veio para eles. A origem de todo ser humano é um esperma e um óvulo. A origem é essa, cientificamente. Tá, mas o lar onde ela vai crescer, o amor ali que importa. Isso. Não importa? E claro que importa, e muito. Sempre vai importar, mas não deixa de importar a outra parte. Não deixa de importar que aqueles cuidadores ali, aqueles pais ali, vão ter que entrar em toda essa dinâmica de como se deu aquele ser humano e por que que eles são assim, por que que eles adotaram, por que que eles fizeram inseminação. E também eles vão entrar em toda essa dinâmica. E se a gente fosse aprofundar nesse assunto, a gente vai embora, né? Vai embora. Mas eu queria só realmente entender, e a senhora me explicou muito bem, que o que importa é o amor. Você está ali no amor e de que também aquela criança saiba, tem a explicação de tudo aquilo. Eu tenho um caso, acompanhei um caso, que ela veio de uma família homossexual. E ela está na igreja hoje. E ela disse assim, meus pais são homossexuais, mas eu quero o padrão bíblico. Eu quero o padrão natural. Eu achei muito legal. Desculpa até eu ter feito uma escolha dela. Essa pergunta para a senhora. Mas ela está no mundo. Se ela for estudar ciência, ela vai encontrar que um ser humano só se dá origem a um ser humano com macho e a fêmea. Não existe dois iguais. Não gera dois iguais. Como eu lhe falei, desculpa eu ter feito essa pergunta. Mas esse é um assunto muito legal. Porque é muito atual, né? Muito atual, as Se pessoas fala têm muita muito dúvida. Sobre o homossexualismo, mulheres que estão tendo filhas e filhos, homens que são gays, que estão tendo mulheres, né, que são homossexuais também, que estão tendo esse filho. E é um assunto que eu nunca abordei Márcio, aqui. Biblicamente, a homossexualidade ela não é aprovada por Deus, assim como não é o adultério. Assim como não é a droga, a cocaína, que destrói aí. A maconha, que a política está tentando normatizar esse negócio,
mais que a nossa medicina brasileira poderia se posicionar muito melhor na nossa sociedade, inclusive nossos psiquiatras trabalhar socialmente, fora da mídia convencional, e mostrar o que a maconha faz no cérebro de adolescente. Torra mesmo. O que a maconha faz no cérebro? Maconha emburrece, droga emburrece, vício e sexo emburrece. Biblicamente, a homossexualidade não é aprovado, assim como não é adultério. Porque assim como o adultério destrói o ser humano, a homossexualidade também destrói. Mas lá vai eu me coçando. Lá vai nós! Pergunta. Ai, como eu Pode falei, mandar outra. É um assunto que se estica. Mas o homossexualismo, nós não somos frutos também, filhos de Deus, quem é homossexual Isso. e não é provado na Bíblia, não é aprovado pela Bíblia. Me filho, faça não. entender isso. Nós somos criaturas. Criaturas. Biblicamente, nós passamos a ser filhos quando nós nascemos de novo, na compreensão da fé, na consciência da fé. Quando nós entendemos a fé em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Um deles, a homossexualidade. Outros deles, o adultério. Outro dele, a mentira. É tão fácil mentir. Mas mentira destrói o ser humano, destrói a sociedade. A gente está aí um povo marcado de amargura social por causa da mentira, mas por causa do engano, por causa da corrupção. E a gente Por que tá as vivendo... mulheres hoje estão tão feridas, tão despersonalizadas? Porque a genitália não dá felicidade a ninguém. Se fosse assim, as prostitutas eram felizes. Será que a prostituta não é feliz? É uma reflexão. É uma reflexão. Ela pode ter momentos. Mas como ela lida com o comércio do corpo, ela tem muitos momentos de dores. Olha, o mundo hoje está tão rápido a coisa, está tudo acontecendo muito rápido, que muitas das vezes eu tenho a sensação de que parece que o trem passou e eu fiquei. Fiquei para trás, eu Eu também. fiquei para trás. É verdade. Né? A gente tem muita coisa acontecendo. Mas diz que muita a tua mulher é muito esperta, né? O quê? Tu não te cuida, não. Eu vou dar esse Inteligente. presente para ela aqui. Não faça isso, não! Olha ali, ó, ela já está batendo palma ali. Inteligência feminina. Esse livro eu tô trata brincando. da morte. Trata? Trata porque eu trouxe aqui minha experiência de cura, de saber ressignificar a morte. Hoje, eu digo a vocês que eu vou num velório, eu tenho dor, eu choro. Meu marido é um comediante igual a você. Um dia nós fomos num velório. Ele olhou para mim e disse assim: Steph, para que tu tá chorando? Eu disse: meu Deus do céu, com quem mesmo que eu tô casada? Porque eu tô dentro de um velório e ele me pergunta por que eu tô chorando. Então eu vou, em qualquer velório eu choro, porque dói, né? A perda, pessoas e tal, e o sentimento das outras pessoas. Mas a morte tem que ser ressignificada, para ficar o bom daquela pessoa com você, para você deixar ela ir. Eu tive que abrir mão da minha mãe, eu não pude passar a vida inteira achando, meu Deus, por que Deus levou a minha mãe? Não, eu tinha que abrir mão, aceitar que Deus levou. E aí, viver aqui o máximo, porque quando nós não aceitamos a morte, nós adoecemos. Luto, quando não se fecha, vira doença. Vira depressão, vira pânico, ansiedade, descaracteriza todo. Eu trago muito isso aqui também. Nossa, que livro legal. A Karen vai adorar. Porque ela perdeu a mãe muito nova. Oh, Karen, temos conexão, então. Em algum momento... Enfim, tá bom em laboratório com a Karen. Show. A senhora acredita que nós vamos nos reencontrar em algum momento, aproveitando esse assunto? Reacredito. Mas eu, como acredito. Márcio, vou reencontrar o meu pai e a minha mãe, e eu vou dizer, ele era o meu pai, ele era a minha mãe? É dessa forma? Sim. Nós acreditamos biblicamente, existem dois caminhos. Se você for para o céu, seus pais estiverem lá, eles sim, você vai olhar e vai dizer, olha o meu pai. E eles também vão lembrar de mim? mim? Sim, nós teremos as memórias boas da terra.
Tem Poxa muitas vida, eu torço pessoas, tanto que mas seja assim tem mesmo. umas experiências fantásticas de pessoas no YouTube, experiência pós-morte. Era isso que eu ia lhe perguntar, ainda Meu agora eu Deus, esqueci. fantástico. Daquela Experiência sensação, pós-morte. quando a gente Amo. estava falando do assunto da pessoa ser arrebatada. Isso. E aí, Pessoas que estão em coma também, que saem, que voltam. nós assistimos um documentário, eu acho que está no Netflix, de pessoas que morreram, deu como morta. Pessoas. Isso. Teve o caso de uma menina que ficou na cachoeira 6 minutos Olha aí. sobre a pedra lá, presa, e depois ela voltou. E ela conta essa experiência dela. Isso. E E tem um que se chama Fenômeno Lázaro. Foram 3 dias. 3 dias de morto? 3 dias de morto. Fenômeno Lázaro, na África. E a esposa dele, devia ser uma, assim, daquela que amava o marido mesmo. E aí levou ele para um pastor orar. E o pastor estava numa conferência. E ela entrou com o caixão na conferência. E aí, como ele estava numa conferência, eles filmam ele ressuscitando. Não acredito. É uma coisa fantástica. Tá aí 3 para você dias assistir. depois? Fenômeno Lázaro no YouTube. 3 Vamos ver dias agora, depois. bota aí, Richard, É. procura aí. Porque quando ele ressuscita, Ah. uma que ele fica arrasado, né? Que ele, meu Deus, Voltei. voltei de novo. Olha, se eu E se estiver no céu, morrer e for pro céu, vocês não oram para me ressuscitar. Chega de graça, eu quero Bora ficar pra lá trazer ela mesmo. de volta! Tá amarrado, em nome de Jesus. É uma tribulação aqui embaixo. Ainda mais que é lindo, né? O céu o céu. Eu estudei no colégio adventista em um tempo. Então você tem e consciência. ele fala Isso. desse mundo maravilhoso, que não vai ter mais doença, não vai ter mais dores, não vai ter, nós vamos viver plenamente e tal. Isso. O novo céu, a nova terra. E aí a pessoa tá bem lá. Aí lá volta não de tem novo mais com que muita pagar gente orando bemol aqui. no Mas final é do muito mês. interessante. Serasa não tem mais no E tem SPC. também experiências pós-morte de médicos mesmo. Médicos que gravaram com seus pacientes. Muito interessante. Nós estudamos bastante, né? A gente lida com o mundo espiritual. Eu tive que aprender a lidar com o mundo espiritual, porque eu lido com pessoas e lido no campo da espiritualidade. Então, eu tive que saber o que é uma doença e o que é um demônio. Mas Porque tem hora o demônio não vem disfarçado de coisa mas boa? Tem hora que a pessoa fica endemoniada, mas às vezes a pessoa não é só um endemoniamento. Ali tem uma doença psíquica. Quando um esquizofrênico, por exemplo, fica endemoniado, você tem que saber. Então, os médicos que aprendem isso, a abrangência do tratamento é muito maior. Hoje, um dos grandes problemas de tratamento é que as pessoas só querem tratar, ter um conhecimento único, né? Fatiado ali, encaixado. Não é que você vai atuar em todos os conhecimentos, não, mas pelo menos uma abrangência de como o ser humano vive. Né? É importante ter. Vamos falar da Bíblia de toda mulher. Isso. A senhora escreveu essa Bíblia? É mais ou menos isso? Essa Bíblia foi assim, eu fui convidada entre 100 autoras que foram convidadas para fazer devocionais bíblicos. O que é o devocional bíblico? Então, é a auditora Quatro Ventos, de São Paulo, que nos convidou. São 100 mulheres em todos os estados brasileiros. Cada uma escreveu uma parte, é isso? Eu estou procurando aqui o devocional que eu escrevi, que está um deles em 2 Tessalonicenses. E aí a gente fez o devocional. Para mim foi uma honra, né, Márcio? Eu sou 30 anos pastora no Amazonas. O devocional Casei com o Amazonas, moro no Amazonas. O nome tem Amazonas. O nome tem Amazonas por causa do Arão. É. Mas assim, a senhora comenta o livro? Isso, eu comento o versículo, o capítulo. O versículo, o capítulo. Aham. Ah, e aí, aqui tem vários comentários, inclusive tem de outras pastoras aqui do norte, né, que fazem parte. Agora, só são mulheres que fizeram Essa aqui Elas fizeram para o público feminino. Só para mulheres. A Bíblia Tipo, Jó não entra aí? Só entra Sara, Maria, é isso? Não, a Bíblia aqui é completa, é plena. Uhum. Só que como foram só mulheres que foram nesse projeto deles, só mulheres fizeram devocionais, não homens. Ah, eu pensei que era os assuntos femininos da Bíblia, vamos dizer assim. Não. Não, é uma Bíblia normal. É só o devocional, que
escrito por mulheres. Aí eles botaram de todas as mulheres. Eu Aí acho que a senhora também... coloca, por exemplo, a sua opinião quando o marido teima ou quando o marido merece uns carão ali. Aí a senhora... É isso? Exatamente! Você é um homem de Deus! E olha que como eu lhe falei, eu não procuro estudar, aí. não. A senhora, eu estou falando aqui, quer dizer, então, que são lições, vamos dizer assim. Lições, por exemplo, aqui Provérbios 24, que diz, com sabedoria se constrói a casa e com inteligência ela se firma. Então, a gente comenta, né? A gente, como autora de um devocional, pega um texto desse. Eu tenho, para construir família, tem que ter sabedoria, né? Porque se você só quiser brigar, não quiser entender o outro, não quiser compreender o outro, você também precisa colocar a sua parte, não pode ser só o outro, tem que ser... Isso é sabedoria, né? A gente saber lidar com o outro faz parte de sabedoria. Essa palavra sabedoria, ela tem tudo a ver com o estudo de inteligência emocional. Poxa vida, tá aqui, gente, ó, pré-venda, aliás, lançamento é nessa sexta-feira, mas vai ter agora no MIR. Agora vai ter no MIR, exatamente. Centro-Sul. Você que não tem ainda a Bíblia de Toda Mulher, você pode encontrar bibliatodamulher.com.br, né? Isso, tá olha, lá. nós temos esses 4 modelos. Tem a rosa, que a mulherada gosta muito, mas essa branquinha aí, ó, você já compra tem direto. uma saída muito grande. E as outras são mais clássicas, né, tradicionais. E tem ali espaço para as anotações, descobertas, revelações pessoais. Antes da gente ir embora, mais uma perguntinha daquelas que eu gosto. Pode ir lá, que eu também gosto. A mulher, eu já percebi que muitas mulheres, inclusive amigas, quando perdem o marido ou quando se separam, correm para a igreja. Eu já vi muito isso. E aí procuram a igreja como muita oração, com muita... A pessoa reza, que é uma beleza. Além de emagrecer, tem mulher que quer logo emagrecer. É verdade, vou apanhar aqui da mulherada. Mas não é? Aí, mulherada quer emagrecer, eu vou ficar mais bonita, vamos... E corre muito para a igreja. Muitos divórcios, eles despersonalizam a mulher. Certo. Não que também não faça isso com o homem, né? Mas a mulher, às vezes, por o homem dentro da relação, trazer uma segurança, pelo menos é um ideal, né, feminino, que o nosso cônjuge traga uma segurança a nós. Quando isso desaba, não só segurança, mas aquele campo também de proteção que o homem traz, de cobertura que o homem traz. A masculinidade, ela traz uma força para a feminilidade. Né? Eu sou antifeminista, porque eu acho que o movimento feminista ele nasceu em Lenin, com uma revolução sexual, dentro de um conceito político, para aquilo que ele tinha como ideais. Então, ele não conseguiu tudo com o homem, ele mexeu com a mulher. Né? E ele pegou as dores da família, da mulher dentro da família, e jogou isso na tela e levou para o lado da revolução, da revolta feminina. Né? Porque quando você passa por um abuso e uma violência sexual com o homem, a mulher vai marcar o homem. E se eu pego aquela dor daquele ser humano para politizar, para politicar aquilo, para fazer comércio, para fazer mídia, para me patrocinar em cima daquilo, isso é um outro tipo de violência social. Né? E aí, essa mulher sofrida... Isso. Ela vai lá para a igreja, porque a igreja, ela nos remete a Deus, cobertura, vida, sustentação. Essa figura o homem também tinha. Tanto que, a nível de hierarquia, né, você vai ver Deus na Bíblia, o nível de hierarquia, Deus, o marido e a esposa. Então, quando a mulher ela se encaixa, por isso que muitas mulheres que vivem os princípios bíblicos, elas são plenas. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos da América, que é um país cristão, as mulheres mais orgásmicas
que mais têm o prazer de ter orgasmo são mulheres cristãs que realmente construíram uma conjugalidade sólida. Porque o orgasmo ele vem de uma entrega total. E essas mulheres, quando elas passam pela ruptura do divórcio, que o homem traiu, ou que ela foi violada dentro de casa, com violência sexual, com outro tipo de violência, e aqui eu também não quero me colocar a mulher como vítima, porque hoje nós temos muitas mulheres, viu, Márcio, que elas tacam a frigideira na cabeça do marido e racha a cabeça de marido também. Então, tem uma violência muito grande hoje dentro do construto da mulher, uma revolta, mas não se trata dessa maneira. E as mulheres vão para a igreja, porque... Então, é uma busca, realmente. É uma busca, é um refúgio. É um refúgio, aliás. É um refúgio. Poxa, é um refúgio. Legal. A gente tem que ter água para beber no dia da sede. Eu nunca tinha parado para perceber isso, porque eu tenho algumas amigas separadas, elas falam, eu estou indo para a igreja, eu estou rezando, eu estou orando, eu estou fazendo isso, porque Deus, Márcio. Caramba, mas tu nunca foi, pra né? Para nós, na figura feminina. Tem gente que nunca foi para a igreja. E aí, agora... E às vezes um racha profundo desse me leva para Deus. Olha só, poxa vida, é tanto assunto legal. É tanto assunto bom. Estou muito feliz de estar aqui. Eu esclareci, eu tô muito honrado de ter a senhora aqui. Muito obrigada. Porque muito obrigada. O começo do Lezeira, muita gente achava que ia ser um podcast para fazer gracinha, humor. Sim. E eu tenho uma concepção do humor que é... O humor, ele pode dar leveza aos assuntos sérios. Isso, o humor posso usar como atenção para você. Olha, eu estou contando uma história legal a respeito de um assunto para te chamar a tua atenção. Isso. Então, essa mesa Aprofundar conhecimento sem muitas dores. Essa é a palavra. Tem o podcast do... Aqui, ó, Arão e Esté Amazonas. Eles estão no Spotify. Então, entrem, nós estamos aqui. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, escreve aí, Arão e Esté Amazonas. Eles estão no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Anchor. Nós estamos nesses todos aí também. Aí. Uhum. E aí eles também têm YouTube, o canal no YouTube canal ainda YouTube. Nós temos, mas está meio parado. Nós estamos mas trabalhando tem mais. Da igreja, o MIR, né? Sim, Isso, sim, Richard? sim, MIR Centro-Sul. Que até da outra vez o Richard mostrou ali. Aí, nesses nossos podcasts, nós temos umas séries para conjugalidade, sexualidade na conjugalidade, série para filhos. Então, tem muito material aí na construção mesmo de relacionamento. As pessoas lhe procuram muito por depressão, por divórcio ou por sexualidade? No sentido conjugal. Os três. Não dá para medir qual é o mais... Inclusive, dentro do meio cristão, evangélico, que é o meio que mais nós atuamos, uma das coisas mais difíceis é o divórcio. Quando um cristão precisa divorciar, ele é aquele cristão raiz mesmo, que vai para a Bíblia, meu Deus. Porque lá está escrito que Deus odeia o divórcio. Mas então, lá vai eu de novo. Mas se a pessoa não está feliz, ela vai carregar uma cruz para o resto da vida, achando que Deus não gosta mais dela porque ela se divorciou? Boa! Antes de eu ir embora, pronto, da gente... Não vai Agora acabar nunca. vai fechar. Não vai acabar nunca. Será que Deus não lhe ama porque você precisou entrar no divórcio? É claro que te ama. Divórcio é necessário quando tem violência. Divórcio é necessário quando tem traição. Divórcio é necessário quando tem crime. Violência é crime. E quando acaba o amor? E amor acaba? Mas tem uns que não dá, não rola mais. Amor acaba. A Bíblia diz que amor nunca acaba. Então não era amor. É uma visão. Os problemas foram para frente do amor. Tomaram conta da psique e da conjugalidade de toda aquela família. E aquele casal se perdeu nessa relação. Mas lá no fundo, a gente pode dizer que se perdeu o amor, entrou o ódio, entrou a mágoa, por causa dos ferimentos, dos traumas. A gente pode ter essa linguagem, sim.
Mas o amor nunca acaba. Deus nos construiu para amar. Por isso que quem ama e perdoa, e quem perdoa volta a ter saúde. O fato de perdoar não quer dizer que você precisa reatar o casamento. Mas você pode reatar. Mas se não der para reatar, perdoe, que você volta a amar. Você volta a amar, talvez não mais para estar casada e ter sexo com aquela pessoa, estar no casamento com aquela pessoa, mas você precisa voltar a amar. Poxa vida, eu vou parar porque eu já estou com outras perguntas. Coisa boa é conhecimento. Muito obrigado muito gostoso. Pelo carinho da senhora estar aqui com a gente. Esse podcast, esse videocast, eu espero que esteja chegando no seu coração, na sua mente, para você. Eu não estou aqui juntamente com a pastora Esther para julgar ninguém. Nós estamos aqui para trocar ideias. Isso. E como o mundo está numa velocidade enorme, a gente também se diverte aqui um pouco, sem contar com uma boa merenda que a gente tem. E, aliás, é o lema da gente, uma boa conversa, uma boa merenda. Eu espero que a gente tenha contribuído, eu tenho certeza, porque está sendo um aprendizado todos os dias para mim aqui. Eu quero agradecer a Deus sempre, porque sempre eu coloco Ele em primeiro lugar. Amém. Eu converso muito com Ele, eu respeito muito as opiniões, as religiões. Acredito que a religião me trouxe até aqui. Sim. Eu acredito que eu me tornei o que eu me tornei hoje. E graças à minha família, meus pais, minha mãe, depois encontrar a Karen e os meus meninos, isso me torna... E tá tudo isso aqui, ninguém faz nada só. Então, verdade. Eu agradeço de coração a senhora ter vindo aqui. Eu também. É muito gratificante para mim, obrigada. Que para muitos não acreditavam. É mais um podcast que vai fazer gracinha, e a gente está chegando hoje em muitos lares que estão assistindo junto esse podcast. Tem esperança. Na realidade, família, eu até coloquei aqui, não existe família perfeita, mas existe sim formas sábias de se resolver problemas dentro da família. Eu quero te agradecer a Karen, agradecer toda a tua equipe, que me deu essa honra de estar aqui com todo esse pessoal já conquistado pelo seu amor, pelo seu trabalho que você faz. Quero também parabenizar todas as mães que nos assistem, que estão com a gente esse final de semana, Dia das Mães. E existe uma promessa tão linda para todos habitantes dessa terra: quem honra pai e mãe viverá seus dias de prosperidade e bênção. Esse é um legado, é uma bênção divina. Então, honre sua mãe esse final de semana, cuide da sua família, cuide de você, Deus abençoe a sua vida. E a vida é linda quando a gente sabe viver e sabe resolver e enfrentar os problemas. Muito obrigado, Márcio, Deus lhe abençoe. Shalom! Shalom, paz e prosperidade. Senhoras e senhores, esse foi mais um Lezeira Podcast. Um beijo para todo mundo, até o próximo, se Deus quiser. Valeu, obrigado.